Podem abrir a Bíblia em primeiro capítulo de Apocalipse. Irmãos, nós não vamos falar de escatologia, tá bom? Mas de fugiu a palavra. É difícil falar essa palavra. Ecleologia, é isso? Eclesiologia. Então, nós vamos falar da igreja, da história da igreja, da geografia da igreja. Por quê? Escatologia, a palavra de Deus fala, mas não é o que nós vamos falar hoje. Nós vamos conhecer a história, entender o que havia acontecido naquela época, a igreja antiga, né? Igreja de Éfeso, muitos anos atrás. Mas se nós formos comparar as 7 igrejas, acontece no nosso meio todo dia. Mas Jesus já alertava lá atrás o que nós poderíamos fazer e que não deveríamos fazer. Então nós precisamos ficar atentos. E se vai conseguir projetar aqui? Não? Vai? Por favor, então. Apocalipse, primeiro capítulo, número 9, versículo 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, eu estava em espírito e ouvi atrás de mim uma forte voz como de trombeta. O 11, vamos até o 18, tá? Que dizia: escreva em um livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas. Quantas igrejas? 7. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem era a voz que falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. E entre os candelabros, alguém semelhante a um filho de homem, vestido com uma túnica que chegava aos pés e um cinto de ouro ao redor do peito. Gravem aqui esse versículo 1:13. Havia um homem entre os candelabros, ou seja, no meio. Ele estava no meio. A cabeça e os cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés eram como bronze reluzente e uma fornalha ardente, e a voz como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas. Tinha o quê? 7 estrelas. Da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu semblante era como o sol, quando brilha em todo o esplendor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então me colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades, ou do inferno, né? Aqui João está falando de Jesus Cristo. Jesus Cristo fala com João para escrever as 7 igrejas. Quando João fala dos candelabros, que ele está entre os candelabros, Jesus está no meio da igreja. As 7 estrelas são os líderes, são os pastores, ou o anjo da igreja, os pastores daquelas igrejas. São 7. Está na mão direita de Jesus. Ou seja, eles estão seguros. Se você está na mão de Jesus, você está o quê? Seguro. E ele estava no meio. Ou seja, na igreja, Jesus precisa estar no meio. Se ele estiver fora, nada acontece. A igreja não é do pastor, a igreja é de Jesus. E naquela época, essas igrejas são minhas. E esses pastores, esses líderes, precisam ser fiéis à palavra. Precisam fazer o que é correto. Aquilo que eu preguei, aquilo que eu sofri, os percalços que eu passei na terra. Porque o evangelho de Jesus, na sua época, foi amargo. Não foi fácil. O evangelho não é fácil. Nem para Jesus, nem para mim. Muito menos para mim. Se foi para Jesus que ele tinha poder, tinha autoridade, não que nós não temos. Ele disse que nós poderíamos fazer mais coisas que ele fez, bastava crer nele, ser fiel, ser justo. Então Jesus, ele está no meio da igreja. Vamos para o capítulo 2. Vamos ver onde Jesus está? Capítulo 2 de Apocalipse, 2:1. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: eis o que diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Versículo 1:13, capítulo 1:13, ele está no meio, agora ele está andando.
Sabe onde as crianças estão, Jesus? Pessoal, Jesus está lá olhando. Sabe lá na cozinha, quando estavam cozinhando, mexendo no café da manhã, Jesus estava olhando. Jesus está andando aqui, olhando o que você está pensando, falando com você, visitando a sua família, visitando a sua casa. Porque ele não está mais no meio, ele está andando. Sabe, nas finanças, ele está andando e olhando. No escritório, quando estamos em reuniões, ele está andando e olhando. No seu trabalho, ele está olhando para você. Ele está dirigindo o seu carro, ele está com você. Porque ele está no meio da igreja, irmãos. E os pastores daquele a quem ele confiou o seu ofício, o seu trabalho, esses pastores estão na mão direita de Jesus, estão guardados. Então o pastor não depende da igreja, não depende do trabalho, ele depende de Deus. Porque o pastor que depender da igreja, ele está morto. Mas aquele que depender de Deus, ele está vivo. Para pregar a palavra, para ter a autoridade da palavra, para ter amor na palavra. É isso que Jesus quer dizer. É isso que ele quer que nós façamos. Vamos para o 2, para compreender melhor? Versículo 2. Conheço as suas obras. A igreja de Éfeso, irmãos. É muito sério isto. Jesus conhece as suas obras também. Ele conhece o seu trabalho. É árduo. A sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs a prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eram impostores, falsos profetas. 3. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. No entanto, contra você tenho isto: você abandonou o meu primeiro amor. Misericórdia, Deus. Jesus está falando com esta igreja, versículo 5. Portanto, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e faça as suas obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Irmãos, essa igreja, a igreja de Éfeso, foi uma das igrejas exemplares que teve ali, naquela época. Éfeso era uma cidade gigantesca para a época, 500 mil habitantes aproximadamente. Dizem os historiadores, uma cidade rica, cheia de nobres, de reis. O Império Romano dava uma moleza para essa cidade. Eles não ficavam fatigando, não ficavam ali forçando, não tinha nada de errado para que eles pudessem ali livremente pregar o evangelho. Então o Estado ficava um pouco afastado da religião. Então permitiam, tinha essa permissão. Era uma cidade rica. Só que toda cidade rica tem coisas que acontecem nela. E ali tinha um templo muito grande, gigantesco, de uma deusa dos Efésios, Diana. Você já ouviu falar? E Paulo estava pregando nessa cidade, porque Paulo plantou essa cidade, essa igreja. E aí quando ele começou a pregar, e quando a igreja é luz, irmãos. E quando a luz chega num lugar, ainda que há um pântano de pecado, começa a florescer, como o pastor falou aqui, coisas boas, novas. Se nós somos luz aqui, vai florescer coisas boas, novas. Vai ter mudança de vida, na minha vida, na sua vida, na vida dos vizinhos. E Paulo começou a pregar, e começou a diminuir o comércio. E aí acontece, os homens, os ourives da época, começaram a achar ruim com Paulo. Olha, ele está pregando uma religião aí, e as pessoas estão se afastando, porque eram pagãos. Era um templo dessa deusa, ela era muito famosa ali, e tinha muitas imagens de ouro que os ourives faziam e vendiam. Cuidado com as imagens. O comércio corrompe. Não pode. Não pode. E ali, Paulo, vamos ver, para compreender melhor, Atos 19, 23. O que acontece? Houve um grande tumulto, porque ele estava resgatando as pessoas. Aquele templo era um covil de criminosos, de prostituição, de bebedice, tudo que não prestava. Naquele tempo, houve um grande tumulto por causa do caminho. Um ourives, chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis. Ártemis é a Diana, mas aqui é a Ártemis grega, tá? E que dava muito lucro aos artesãos. Reuniu-se com os trabalhadores do mesmo ramo e disse: senhores, você sabe que temos uma boa fonte de lucro nesta atividade. E estão vendo e ouvindo com esse indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Ele diz que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Vamos ver o 7 e a gente para. 27, né? Não somente há o perigo de a nossa profissão perder a reputação, mas também de o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito e de a própria deusa.
adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo, ser destituída da sua majestade divina. A cegueira do povo. Então eles estavam dando crédito a esta deusa para eles. Mas por quê? Eles estavam sendo beneficiados. Eles tinham lucro nas vendas. E Paulo, o grande Paulo, foi lá e começou a acabar com aquela coisa. Ele começou a pregar, e as pessoas se convertendo. Nós temos pregado aqui, as pessoas estão se convertendo? Podemos melhorar. Podemos pregar e as pessoas se converterem. Porque eu creio que aqui tem homens e mulheres de Deus que falam a verdade como Paulo falava. E precisamos tirar a cegueira espiritual de muitas pessoas. E aqueles homens estavam interessados no comércio. Paulo estava interessado na salvação. Paulo teve que fugir dali. Porque aonde há pecado, se chega a luz, o pecado foge. E aqui os pecados estão fugindo desse lugar, porque aqui há luz. Amém? Eu creio que há luz aqui. Então nós precisamos pregar, ser imitadores de Paulo, como ele disse, e pregar a palavra, em tempo e fora de tempo. Nós não podemos desistir de pregar, porque às vezes nós já falamos tanto do amor de Deus, e essa pessoa não se converte. Não, precisamos continuar falando, porque ela vai se converter uma hora ela se converte. Tem gente que vai levar 1 hora para se converter, mas tem pessoas que vão levar a vida toda, mas vai se converter, e você está ali pregando, porque as coisas não acontecem do dia para a noite. Só que o problema é que Jesus repreendeu essa igreja, uma igreja exemplar, porque ele disse, vamos ver, tem condições de pôr novamente? Apocalipse 2, se não me engano, versículo 3 ou 4, deixa eu me dar uma olhada. Porque ele disse que Jesus conhecia as obras, o 4, né? Jesus, é o anterior, 1, 2, vamos para baixo, 2. Isto. Conheço as suas obras. Jesus está falando, eu conheço as suas obras. Olha, são boas. Você faz coisas certas. Você ama a igreja, você ama a obra, você trabalha. O seu trabalho é árduo. Esse trabalho árduo, irmãos, na obra, Jesus quer dizer assim, é esgotante. Você chega no final do dia, não temos aquela ditado que nós falamos, estou morto e tão cansado. É isso, extenuado. Ele trabalhou muito para a obra. Ele deu o máximo que ele podia. Jesus reconhece. Ele reconhece também algumas Bíblias, está escrito aqui perseverança, mas lá algumas paciência. Você tem paciência com as pessoas. Aqui, você persevera, você ensina, você trabalha, você faz tudo para essa pessoa prosperar no Evangelho. Eu reconheço. Você não tolera homens maus. Pessoas más que chegam, vocês não aceitam, vocês ensinam, vocês corrigem. E ele também dizia, olha, vocês não aceitam falsos profetas aqui. Porque às vezes, irmãos, vamos pensar assim, chega alguém novo na igreja, não nessa, em outra. Por exemplo, eu vou para outra igreja. Um exemplo, não vou fazer isso. Mas eu chego lá e digamos que eu tenha dons, talentos, ou outra pessoa chega aqui. Só porque eu tenho tudo isto, vai para o púlpito pregar, mas ninguém me conhece. Ninguém sabe de onde eu vim, o que eu sou. E esse pessoal de Éfeso, eles não aceitavam. Então tinha que passar pela doutrina, pela sã doutrina, pela pureza da doutrina da igreja, para depois eles irem pregar. Precisava conhecer a pessoa. E lá, naquela época, apareciam muito falsos profetas. Hoje não, né? Hoje só tem santo, né? Só tem separado. Não tem falso profeta. Olha, diferente. Mudou para melhor? Não, para pior. Porque hoje está espalhado para todo lado. E Éfeso, a questão de Éfeso é que ela primava esta repressão de Jesus pela quantidade de pessoas. E olha que era uma igreja exemplar, irmãos. Vamos citar as pessoas que passaram por lá e pregaram nessa igreja, foram pastores lá. Paulo plantou a igreja, implantou, ele começou. Só que quem lembra de Áquila e Priscila? Passou por lá. Mas vamos ao texto. Atos 18, 24. Por favor. Apolo também passou lá. Nós vamos entender aqui. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, um grande homem de Deus, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Olha, a pessoa Apolo chegando aqui na nossa igreja, irmãos. Que honra.
Era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João Batista, porque ele foi discípulo de João Batista. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga, quando aparece o casal Priscila e Áquila, e ouviram, convidaram-no para ir à sua casa, e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Olha que humildade deste homem, reconhecido, já era reconhecido na época, comparavam ele a Paulo, e ele humildemente falava, não, Paulo é o top, ele é o mestre, eu faço a minha parte. Ele não quis tomar o lugar de Paulo, ele não quis causar divisões. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga, não, já falei, agora o 27. Querendo ele ir para a Caia, os irmãos o encorajaram a escrever aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muito o que pela graça haviam crido. Até aqui. O que eu quero enfatizar é que essa igreja era tão top, tão exemplar, que Priscila e Áquila passaram ali. Apolo esteve por lá. Timóteo, irmãos, foi pastor lá. Olha o nível das pessoas. Era uma igreja que ensinava. João terminou sua carreira lá, na igreja de Éfeso, o apóstolo. Então, irmãos, esses homens tinham autoridade para falar, sabiam ensinar. Era uma igreja maravilhosa. Mas Jesus disse, tudo isso ele elogiou, mas disse, tenho contra ti, deixastes o primeiro amor. Porque muitas vezes, irmãos, é o que aconteceu com eles. Nós amamos a igreja, amamos as pessoas, amamos trabalhar na igreja, mas nos afastamos de Cristo. Jesus estava requerendo para ele, me amem primeiro e depois façam a obra. Então, muitas vezes, muito púlpito, menos Cristo. Muito trabalho, menos Cristo. Muito tudo, menos Cristo. Muitos ensaios, menos Cristo. Eu preciso primeiro ter muito Cristo e depois tudo vai ser acrescentado. Quem crê diz amém? Amém. Então vamos buscar Cristo. Jesus, ele só quer que nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Não foi eu que amei Jesus, não foi eu que escolhi Jesus. João 15,16 diz, eu vos escolhi. Não tive o privilégio, eu fui escolhido, fui privilegiado. Quem sou eu para escolher Jesus? Mas ele me escolheu, irmãos. E essa igreja está fazendo tudo certo, mas pecou nisso, ele repreendeu. Me amem primeiro e façam todas as outras coisas. Amém? Amém. Ponto 1, para quem está anotando. Agora, ponto 2. Porque não tem ponto. Agora vamos para o ponto 2. Vamos continuar no Apocalipse 2. Igreja de Esmirna. Vamos conhecer, eu quero falar de 3 igrejas. Éfeso, Esmirna e a famosa Laodiceia. Não dá para falar com a das 7, é muita coisa, né? Então, 2. Apocalipse 2. Está enroscadinho? Mas vamos lá. Então, Esmirna era uma igreja totalmente diferente de Éfeso. Era uma igreja menor. Era uma igreja que Jesus, quando ele fala assim, eu conheço as suas obras em Éfeso, lá em Esmirna ele fala, eu conheço as suas aflições. Você está aflito? Jesus conhece as suas aflições. Você está em tribulação? Jesus está com você porque ele conhece as suas tribulações. Ele disse, eu sei que vocês são pobres, mas na verdade são ricos, pobre materialmente, mas rico espiritualmente, ô glória. Você prefere ser rico na grana e pobre no espírito? O bom seria os dois, né? Ser rico nos dois, mas aqui não. Esmirna era uma igreja sofrida. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva, eis o que diz aquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Tudo que Jesus fala, ele faz uma comparação. Nós vamos entender porque ele disse isso. Conheço as suas tribulações e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço as blasfêmias do que se dizem judeus e não são. No entanto, são sinagoga de Satanás. Olha que horror. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Eis que o diabo está prestes a alcançar alguns de vocês na prisão,
lançar, né, alguns de vocês na prisão para que sejam provados. E vocês passarão por perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu darei a você a coroa da vida. Até aqui. Irmãos, parece loucura, né? Ser fiel até a morte, eu darei a coroa da vida. Então, preciso morrer para ganhar a vida eterna. O que Jesus está falando? Esse fiel aqui não é fé, é fidelidade. Precisamos ser fiéis do começo ao fim. O que Paulo falou em 2 Timóteo 4,7, nós estamos fazendo? Combati um bom combate. Não é isso? Combati um bom combate. Quem pode vir repetir comigo? Combati um bom combate. O que mais? O que mais? Não. Combati um combate, fala, Beth. Encerrei a carreira e guardei a fé. Irmãos, vamos decorar ou memorizar. Isso é importante para nós. Porque às vezes estamos pensando que estamos combatendo um bom combate e não estamos. Nós estamos sendo fiéis. Nós não temos fidelidade. Principalmente com Deus. Imagina com os irmãos. Aí que eu sou infiel mesmo. Aqui Jesus está falando, eu conheço vocês. Vocês são fiéis. Vocês mantêm fidelidade. Porque Esmirna era uma igreja perseguida. Enquanto Éfeso estava à vontade, eles estavam sendo perseguidos pelos romanos, estavam sendo triturados, massacrados, eram pobres, sabe por quê? Porque os romanos confiscavam tudo que eles tinham. Ah, você tem uma propriedade, não é mais sua, é nossa. Porque cristão para eles não tinha valor. E a cidade era rica. Essa cidade ela foi fundada 1000 anos antes de Cristo. Só que ela foi destruída 600 anos antes de Cristo, e foi reconstruída 200 anos antes de Cristo, e quando ela foi reconstruída, ela se tornou magnífica. Os historiadores dizem que foi uma das cidades mais lindas daquela época, mais bela. E por isso que Jesus disse, eu conheço você, conheço suas aflições, eu também já fui morto, mas agora vive. Ele está dizendo, você já morreu um dia, mas agora você vive, você foi reconstruída. Então, se seu sonho foi morto um dia, está sendo reconstruído hoje. Se você morreu por alguma coisa, está sendo reconstruído hoje. Porque Jesus vive, e se vive, ele vive em você. E se vive em você, você também vive, seus sonhos vivem. Estou falando isso para aquela cidade, para aquela igreja. Porque ele conhecia, ele conhece a sua história. Jesus conhece a minha história. Jesus sabe o que você tem passado, o que você passou, as suas decepções, as frustrações, mas está restaurando hoje. Está restaurando todos os dias, porque ele passeia no nosso meio, ele anda conosco. É isso que eu preciso entender. E aquela igreja sendo massacrada. Eles plantavam, os romanos iam lá e catavam a metade, pegavam a metade. Eles continuavam pobres, mas na visão de Jesus, eles eram ricos, porque tinham fidelidade. Fidelidade com a palavra, fidelidade com Deus, fidelidade com os líderes. Era um pastor íntegro daquela igreja, eram líderes íntegros, eram pessoas íntegras, eram as pessoas que pregavam, morriam, mas pregavam o evangelho. Policarpo, um dos fundadores, morreu. Vocês conhecem a história do Policarpo, morreu queimado, vivo. E no mesmo lugar, naquele monte que ele foi queimado, mais de 2.000 pessoas também, 2.300 pessoas morreram, porque os romanos não toleravam o cristão da época. Hoje, muitos não estão tolerando cristãos. Estão prendendo, estão perseguindo. Então nós temos que tomar cuidado. O Brasil ainda tem uma certa liberdade, mas tem países que não têm liberdade. Quando eu me converti, eu fiquei sabendo da janela 1040. Não se ouve falar mais dessa janela. E eu tenho certeza que talvez alguns aqui não sabem qual é essa janela 1040, que fica parte do Oriente Médio, parte da África, um pedacinho da China, da Ásia, ali, aquela região. As pessoas mais pobres do mundo estão concentradas naquele lugar, irmãos. Imaginam isso? É um lugar que colocaram as pessoas ali, jogaram, esqueceram delas. A maioria não conhece o Cristo, que nós conhecemos. Estão lá à mercê do nada, da sorte. Nós precisamos começar a orar, são perseguidos lá. Estão jogados. Não se fala mais da janela 1040. Pelo menos eu não tenho falado. Mas talvez tenha alguém mais crente que eu aqui que fale. Mas eu não tenho falado. Mas nós precisamos conhecer o que é isso. O que é a janela 1040? O que esse povo está passando? Estão sofrendo. Estão sofrendo. E nós não temos feito nada. Na Nigéria, cristãos mortos, queimados. A imprensa não fala nada. Talvez no YouTube um ou outro mostra. Mas está morrendo lá, deixa. Eu estou bem aqui. E Jesus olhava para essa igreja. Você é pobre, materialmente, mas é rica espiritualmente. Eu estou com vocês, eu estou junto. E olha, que Jesus fala, hein? Palavra de ânimo. Vocês ainda vão passar dias ruins, mas eu estou junto. Eu estou junto com vocês. Olha, eu vou dar a coroa da vida. Por que Jesus falou isso? Porque lá também tinha um grande estádio.
uma cidade rica, com pessoas pobres, cristãos pobres, só os cristãos. Que havia muitos competidores. Vai ter a Copa do Mundo agora, vai muitos competidores e vão ganhar troféus. Alguém vai ganhar a taça. Eu, quando jogava bola, eu ganhava troféu. Alguém jogava bola aqui? Ganhou troféu? Campeonato? O Robson, conheço o Robson há muitos anos. Só nós dois, Robson, só nós dois que éramos bons. O resto é tudo. O Laurino ganhou muito troféu também, ele tá humildezinho. Então, Robson também, Robson Lauriani. Então, Anacleto, são pessoas que sabem do que eu estou falando. Nós íamos lá, competíamos com toda a força do mundo para ganhar. E lá havia competidores. E sabe o que eles ganhavam nesse estádio, os corredores? Coroas de louros. Mas na corrida para Jesus ele disse, vocês vão ganhar a coroa da vida e da justiça. Amém? Jesus não prometeu coroa de louros, mas prometeu coroa da vida, da justiça. Caminho para o céu, porque Paulo fala... Em Filipenses 3:20, o nosso reino é celestial, é dos céus, não é da terra. E é isso que Jesus prometeu para essas pessoas. Em Éfeso, ele repreendeu porque fazia muitas obras, mas não amava. Lá em Esmina, ele não repreendeu, não tinha obras, mas também não repreendeu porque não fazia obras. Olha aí o contraste, irmãos. Lá no capítulo 1, versículo 3, Jesus estava no meio da igreja. No capítulo 2, versículo 1, ele está andando na igreja. Vamos para o 3,14 que eu vou encerrar. E vamos prestar atenção porque eu estou citando várias vezes esses dois versículos. Porque a igreja de Laodiceia, ela foi uma das piores igrejas que existiu na terra. E o julgamento dessa igreja vai ser muito forte. Ai dos laodicenses. Porque eles devem ter se arrependido. Porque a carta chegou lá. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva. Ou seja, ao pastor daquela igreja. Eis o que diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira. O soberano da criação de Deus. 15. Conheço as suas obras. Ah, Jesus, ele conhece as obras dessa igreja. Ele conhece as obras da Igreja Batista das Nações, irmãos. Ele conhece você, irmão. Ele te conhece. Eu também conheço alguns aqui. No mais profundo. E eu tenho certeza que vocês também me conhecem. Já estão me medindo. Mas eu advirto. Na mesma medida que eu meço, eu sou medido. Já estou me defendendo. Conheço as suas obras. Que você não é frio, nem quente. Gostaria que fosse frio ou quente. Olha, Jesus está dando uma opção aqui. Assim, porque é morno, nem frio, nem quente, estou prestes a vomitar você da minha boca. Jesus. Você diz, Esmina, Jesus disse, eu sei das suas aflições, eu sei que é pobre, mas é rico. Aqui ele está falando o contrário. Que a igreja está dizendo, sou rico. Enriqueci-me e não preciso de nada. No entanto, não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Mas Jesus dá uma oportunidade. Dou a você este conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo para que você se torne rico. Compre roupas brancas para que você se vista e não se manifeste a vergonha da sua nudez. Além disso, compre colírio para ungir os olhos a fim de que possa ver. Seu cego. Está falando que enxerga, mas não enxerga. Olha que interessante. Jesus, quando ele fala das obras lá dos Efésios, ele fala, eu conheço as suas obras, mas arrependa-te no lugar que você caiu e recomece. Volte ao primeiro amor. Aqui também ele está dando um conselho. Olha, o conselho que eu te dou. Muda. Mude a sua atitude. Quem precisa de mudar de atitude aqui, irmãos? Começa a mudar no nome de Jesus. Eu preciso de muitas áreas da minha vida. Preciso mudar, preciso melhorar. Faz tempo que eu não digo, mas eu digo que eu preciso me converter a cada minuto. Porque, meu irmão, aqui eu estou um santo. Quando eu desço aqui, já posso escorregar. É assim. Então, muitas coisas, a gente tem que dar testemunho, não é para nossa vergonha, mas é para crescimento. E um dia eu estava encostado naquela parede, e olha, já contei isso aqui, eu vou repetir, para você ver como nós somos falhos. E eu tento me aprimorar cada dia. Mas faz anos isso. Acho que mais de 6, 7 anos.
E eu, mais um irmãozinho, íamos sempre na casa de uma pessoa ensiná-lo, discipulá-lo. Era tão difícil ir lá, irmãos. Pensa num lugar que você tinha que suar a camisa, porque a questão espiritual era muito difícil lá. Então trazia muito peso para a gente. A gente ia se arrastando e voltava arrastando, porque é pesado. Para quem vai, sabe. Então se você não está preparado, não é profissional, não entra não, irmão. Porque você desvia. Muitas pessoas da nossa igreja, desta igreja, Batista das Nações, desviaram, é porque foram num lugar que não deveria ir, porque não estavam preparados. Espiritualmente. Estou falando de dinheiro, de nada. Espiritualmente. Não vai. Chama alguém mais forte que você. Seja humilde. Não vá sozinho. E nós íamos. Porque nós orávamos, essa pessoa de oração, nós íamos lá e combatíamos um bom combate. Só que era muito difícil. Era pobreza espiritual, pobreza em todos os sentidos. Sabe aquela história, parece que dá murro em ponto de faca, irmãos? Era difícil. Eu sei que muitas pessoas passaram isso. Paulo fazia isso. Era difícil para ele. Para Jesus foi difícil. Para Paulo foi difícil. Priscila e Aquila foi difícil. Para João foi difícil. Para nós será muito mais difícil. Mas nós temos que ir. E essa pessoa, de tudo, isso na minha concepção, mas não fiz nada. Era para a obra de Deus. Eu tinha que aceitar o que a pessoa falou. Ela falou, sabe aquela pessoa que você visitava está reclamando que você não foi mais. Olha, acho que é ela que está me ligando. Não posso te atender, meu irmão. Não era. E aí, irmãos, eu não tive a paciência que Jesus falou dos Efésios. Eu falei, não lembra de 1000 refeições que nós demos, mas de uma ele lembra. E eu fiquei nervoso. Eu não podia ter ficado nervoso, podia? 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 Não, não podia. Então eu dei a brecha para o Satanás entrar na minha vida e se ir andar. Mas eu me arrependi e pedi perdão para a pessoa. Mas para você ver que às vezes nós não estamos preparados. Estamos preparados para ir, não estamos preparados para receber uma notícia. Porque na verdade talvez eu estivesse esperando um elogio, né? Olha, você foi lá 1000 vezes. Só faltou uma. Mas tá bom, você foi 1000? Não. Então, irmãos, nós temos que tomar alguns cuidados. Se não estamos preparados em todos os sentidos, não vamos. Mas voltando aqui para Laodiceia, então Jesus dá um conselho. Olha, mude de vida. Só que tem um agravante aqui, irmãos. Eu vou ler, depois nós vamos comentar. Vamos para o 19? Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Se a carta foi escrita para 7 igrejas, foram cartas individuais, correto? Não foi generalizado. Cada carta, cada igreja recebeu sua carta. Cada pastor recebeu sua carta. Cada líder da igreja recebeu sua carta. E isso vale para a igreja toda. Lá, no capítulo 1, versículo 13, Jesus está no meio. Jesus sempre está no meio. Caminho de Emaús, havia um homem desse lado, outro desse. Jesus estava onde? No meio. Lá na cruz, 2 homens, um do lado esquerdo e um do direito. Jesus estava no meio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Jesus está no meio. Jesus vai estar sempre no meio. E quando ele não estiver no meio, ele vai estar andando com você. Olha que bênção. E se estivermos em 2, ele vai estar no meio. Acho que foi o Robson que orou aqui. Onde tiver 2 ou 3, eu estarei no meio, estarei junto. Olha que bênção, irmãos. Só que nesta igreja, Jesus está para o lado de fora. O dono da igreja está batendo na porta para entrar. Os laodicenses jogaram Jesus para fora. Aqui, você está fora. Porque nós somos ricos, não precisamos de nada. Nós temos colírio, nós temos roupas finas. Nós temos tudo aqui. Irmãos, é o perigo nosso de um cristão deixar Jesus para fora do nosso coração e da nossa vida. Talvez inconscientemente essa igreja não percebeu, mas Jesus estava batendo na porta porque queria entrar, ele estava fora. Nas outras ele estava no meio ou andando. Mas nessa igreja não, tiraram Jesus do centro. E quando tira Jesus do centro, o homem começa a dominar, tem tudo para dar errado. Tudo para dar errado. É perigoso virar uma seita, coisas de Satanás que o diabo está pertinho para pegar. Então, irmãos, não podemos dar brechas para Satanás. Não podemos dar lugar para Satanás. Temos que dar lugar para o Espírito Santo de Deus nos renovar a cada dia, a cada momento, a cada segundo da sua vida e da minha vida. Não temos tempo mais dando brecha para Satanás. Jesus está por lá de fora batendo, querendo entrar naquela igreja.
Será que eles ouviram? Será que eles ouviram o conselho do Senhor? Os músicos podem subir, eu vou encerrar, por favor. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado e observar as Escrituras e ouvir a palavra de Deus com atenção, para que nós não erremos, não podemos errar mais. Precisamos de nos afastar do pecado, porque se a igreja de Éfeso era exemplar, Jesus estava triste com ela, imagina conosco, irmãos. Vamos fazer uma avaliação nossa, vamos nos examinar. Se Ermina era pobre, era rica, amém, glórias a Deus, eu prefiro ser pobre, mas ter uma riqueza diante de Deus, e não o contrário. Mas se Deus puder dar os dois juntos, melhor. Quando eu falei que a igreja de Éfeso estava trabalhando para a quantidade, não é errado. Deus quer os dois, quer que trabalhe para a quantidade, mas que dê qualidade, que nem havia qualidade na igreja de Ermina. Eram pessoas dedicadas a Deus, sofrendo, mas estavam ali. Tribulação, mas estavam ali. Estavam fiéis até o fim. Eu preciso começar bem e terminar bem. É melhor começar mal e terminar bem do que começar bem e terminar mal. Já vi muita gente aqui nesta igreja que passaram neste púlpito, que começaram bem e terminaram mal. Não podemos ser essas pessoas. E quando Jesus falou da sinagoga de Satanás na igreja, é porque lá em Esmina, os próprios irmãos, e serve para nós, judeus, começaram a levantar falsos testemunhos dos judeus que estavam se convertendo. Sabe, na ceia, o que nós falamos? O pão é o corpo de Cristo. E naquela época não era açúcar, era o vinho. Podia ser um vinho diferente, mas era vinho. Os judeus levantavam falso testemunho e falavam que os cristãos eram canibais. Olha, eles estão comendo as pessoas, estão tomando sangue, é pecado, não pode. Calabouço, prisão. Por isso que Jesus falou, olha, são sinagogas de Satanás. Cuidado, eu preciso tomar cuidado do que eu falo e do que eu faço para o meu irmão. Consciente ou inconscientemente, eu preciso tomar cuidado. E de repente Jesus está olhando, passeando aqui pertinho de mim e só me observando. Ah, esse baixinho aqui. Conheço as obras dele. Ah, eu conheço. É um falso profeta? É um impostor? Ou um eleito de Deus? É um sacerdote que Deus levantou? Estou falando de mim. Analisa você. Gosto de falar na primeira pessoa que eu falo de mim. Agora eu preciso me avaliar também. O que Jesus acha de mim? O que eu preciso melhorar?